A paz do Senhor a todos, passando aqui mais uma vez para trazer aqui uma rápida reflexão da palavra do Senhor. É um motivo de alegria nós estarmos respirando esse fôlego de vida abençoado que o Senhor tem nos dado. Nesta tarde de sábado, dia 13 de junho, quero trazer aqui uma rápida reflexão em Mateus capítulo número 15, e dizendo para aqueles que vão me ouvir que a palavra de Deus ela tem que ser usada para a salvação de almas. Quando nós vemos pessoas que usam, principalmente partindo de lideranças eclesiásticas, que pega a santa e poderosa escritura e monta certas doutrinas para atacar alguns ministérios, porque o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, é o desespero de muitos pastores, líderes religiosos, com medo de perder membros, com medo de perder crentes. Eles não têm argumento para dialogar, para ensinar, para convencer as pessoas a permanecer aonde estão, porque não tem o que ensinar, porque essa é a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus amados irmãos, eu estou fazendo aproximadamente 16 anos de fé. Quando eu era novo convertido, eu me deixava levar por muitos ventos de doutrina, falsos ensinamentos, doutrinas de homens. A partir do momento que eu percebi, pela luz da palavra do Senhor, os falsos ensinamentos que muitas das vezes são ensinados dentro das igrejas, não é para que você seja edificado, é o contrário. É para tentar lhe prender em algo. Porque eles estão percebendo que de pouco a pouco as pessoas estão saindo, se afastando dos ministérios. E quando você faz isso, eles batizam você de desengrejado. Eles dão vários adjetivos para você, tentando manchar sua imagem, dizendo que você não é mais crente. Quando você sai do ministério e vai para outro, eles dizem que você não está salvo porque você não faz mais parte daquele ministério. Todo pastor, toda liderança, todo ministério que diz quando você sai daquele ministério você não é salvo, essa igreja ela é uma seita das piores que existe. E quando você vê um pastor usando a palavra de Deus para atacar outros ministérios, e eles são tão descarados, hipócritas, fariseus, que eles não têm coragem de dizer o nome, mas ficam citando indiretamente a denominação que eles não gostam, porque algum motivo há que não agradam a eles, eles montam a doutrina e começam a atacar aquela igreja e chamar aquele ministério de seita. Mas eu quero nesta tarde mostrar para os irmãos o que é um verdadeiro fariseu hipócrita. Em Mateus capítulo 15, a epígrafe do texto é clara: a tradição dos anciões. Tradição vocês conhecem, é costumes, é modinhas que esses líderes religiosos, ao decorrer do tempo que eles se apossaram, pegaram para eles o título de pastor, de líderes, que só quem tem autoridade religiosa de pastoral dentro da igreja é quem é pastor. Se você estiver pensando que você vai adquirir uma autoridade dessa daí hoje, você não consegue, porque existe um esquema, existe por que não dizer uma máfia muito grande por trás disso. Esses pastores que se apossaram desta autoridade, eles dizem que o ministério apostólico se acabou, o ministério profético se acabou, mas eles não dizem que o ministério pastoral se acabou. E eles usam até a base bíblica para dizer que Jesus deixou escrito, que Paulo escreveu na carta aos Efésios. É verdade que tudo está ali, mas eles excluem tudo isso. Isso é um verdadeiro fariseu.
Isso é um hipócrita. O caba, quando ele não tem o que ensinar, irmão, você tem que se afastar. Porque senão você morre espiritualmente. Esse camarada que pega a Bíblia para atacar outros ministérios, ele não tem o que ensinar. Ele não tem ensinamento. Se ele estudou teologia, foi longe dele ter aprendido algo dentro da teologia. Porque ele não sabe o que é teologia. Ele vai pegando os livros que tem comprado e vai pesquisando e vai montando uma doutrina para atacar um ministério. Por que eles fazem isso? Com medo de perder membros, com medo de perder crentes. Por quê? As pessoas estão enjoadas, irmão, de chegar em culto de doutrina e ouvir a mesma coisa, o papagaio repetindo a mesma coisa. Uma doutrina é repetida 3, 4 vezes. O mesmo capítulo, o mesmo versículo, a mesma coisa. O que é isso? Isso são líderes que não têm compromisso com a palavra de Deus. E eles esturram, dizendo que estudou, que passou o dia se debruçando da palavra. É mentira, irmão. Isso é um hipócrita, isso é um mentiroso. Ele não estudou coisa nenhuma. Anda com a Bíblia cheia de filactérios. O que é isso? Mateus 23. Jesus disse que na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Viu? Foi Jesus que disse. Aí Jesus disse que esses homens, eles andam com os papelzinhos anotado, um versículo, 2 versículos, para querer lançar nas pessoas sem contexto, fora de texto, fora de contexto, e montar a doutrina e dizer que uma certa denominação é conhecida como seita porque ela guarda o sábado. Esse camarada, ele não estudou a doutrina desta igreja, ele não sabe de nada. Ele apenas pesquisou alguma coisa e trouxe naquele dia, e aqueles irmãos que não estudam a palavra, que não procuram entender, compreender o ensinamento da verdadeira palavra, engole aquilo e diz: ô doutrina, ô palavra. Que palavra, meu irmão? Como é que você aceita um líder pegar a palavra de Deus, abrir ela, ler 2 versículos e aplicar na sua vida? Passa o culto todinho pregando contra um ministério, falando do ministério. Eu lhe pergunto, onde é que está na Bíblia? Onde foi que você viu Jesus passar o seu ministério, criticando ministério A ou B? Onde foi que você viu isso? Onde foi que você viu Jesus estabelecendo costumes de tirar a barba é pecado? Aí interessante que esses camaradas, meus amados irmãos, que vêm com esses costumes, eles dizem que essa seita, que ele chama de seita, esse ministério que ele é conhecido como sabatista, que nem o camarada que estava pregando disso, passou o culto todinho falando nisso, que a gente via que chega o camarada se engasgava. O que é isso? É demônio puro. Se engancha até nos versículos que lê. E as pessoas tudo lá, de boca aberta, uns dando glória praticamente à força, engolindo, porque não sabe o que é Bíblia. Enquanto a igreja não aprendeu o que é Bíblia, o que é o verdadeiro evangelho, e diz mais, prega o verdadeiro evangelho. Qual o verdadeiro evangelho, meu irmão? O verdadeiro evangelho é você passar um culto todinho, denegrindo a imagem de outro ministério, batendo em outro ministério, sem nem o ministério estar preocupado com a sua vida. Isso é falta de Espírito Santo na vida de um camarada desse. Porque um líder que tem o que ensinar, meu irmão, ele não vai se preocupar porque saiu um membro do seu ministério para outro, não. Porque ele não está perdendo nada. Porque a alma, aquela vida não é dele, é de Cristo. Se esse camarada tá achando ruim, é porque ele tá com medo de perder outras coisas. Louvado seja Deus. Olha o que é um verdadeiro hipócrita e fariseu. Então chegaram ao pé de Jesus uns escriba e fariseu de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? A tradição dos anciões, viu? Porque isso aqui não estava na Bíblia. Até que aqueles foram sinceros.
os costumes do homem, porque eles não lavam as mãos quando comem. Aí Jesus, em resposta, disse: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O que é que Jesus quis dizer? É quando você diz uma coisa, quer impor uma coisa na igreja, dizendo que é doutrina, sendo um costume seu, sendo uma ignorância sua. O que é isso, meu amado irmão? É um costume que não está na Bíblia. Vou dar um exemplo. A Assembleia de Deus tem um costume. Qual é o costume? Eu congrego nela. Por enquanto, congrego nela. Ela tem um costume. Eles não aceitam obreiros que faz parte do ministério de barba. Eles querem obrigar o obreiro a tirar a barba. E o obreiro obediente não a esse tipo de costume, tira, para não estar tendo afronta com essa liderança. Mas isso não é bíblico. A Bíblia, ao contrário, a Bíblia diz que é pecado. É pecado tirar a barba. Se vocês forem ler a Bíblia, Davi enviou soldados à guerra e eles foram capturados pelos inimigos. E lá os seus inimigos raparam a barba deles. Quando eles voltaram, Davi não aceitou que eles entrassem no arraial. Por quê? Porque eles estavam sem barba, enquanto a barba não cresceu. Mas esse costume aqui para eles é doutrina e não torna eles seita. Mas a denominação que não faz parte do mesmo ministério, eles guardam o sábado. Aí o camarada diz que eles são seita porque eles guardam o sábado. Eles são conhecidos como seita porque eles põem os escritos de alguém, que eu não vou citar o nome, que vocês vão saber quem é, que vocês sabem, acima da palavra de Deus. É por isso que eles são conhecidos como seita. Porque quando você põe algo acima da palavra de Deus, que não é doutrina bíblica, você está se tornando uma seita igual a essa seita que você está chamando de seita. E o bom que o camarada tá pregando, falando as suas heresias, e ele não tá dando fé que ele não passa de um fariseu. O camarada, antes de trazer a doutrina, sai espalhando para as pessoas que vai trazer uma doutrina batendo em tal ministério. E não é que isso aconteceu. Eu achava que isso não ia acontecer, porque eu tinha a liderança como um camarada que era usado por Deus. Mas eu tinha minhas dúvidas que ele era usado por Deus, que eu já sabia. Porque pela palavra de Deus, Jesus disse: vocês conhecem a árvore pelos seus frutos. E o lobo, ele não vem trajado de lobo, ele vem trajado de cordeiro. Foi Jesus que disse. Viu? E o líder narcisista, ele gosta de se vangloriar daquilo que ele faz. Ele se vangloria. E tem deles que se vangloria antes de fazer. E esse camarada, antes dele trazer, ele já andava narrando o que ia fazer. Eu pergunto, essa palavra que esse camarada pregou, foi Deus que deu a ele? Foi de Deus? Ele estudou? Ou ele pegou versículos aleatórios na Bíblia, achando que ninguém conhece a Bíblia, porque só conhece a Bíblia eles? Eles acham que só conhece a Bíblia eles, e enche a boca. É por isso que o obreiro tem que estar na escola bíblica, para aprender. Mas aprender o quê, meu irmão? Aprender com quem? De quem? Se você não tem o que ensinar para ninguém. Os seus ensinos são ensinos falsos. Vocês que ensinam, que monta doutrina para estar batendo em ministério A ou B, vocês não passam de hipócritas, fariseus, ambiciosos, gananciosos, famintos, mas não é pela palavra, é por dinheiro, com medo de perder membros e dinheiro, viu? Porque você que prega, que diz que essa seita, que guarda o sábado, porque Jesus cumpriu a lei, que a gente sabe disso. Você prega sobre o dízimo e é usando a lei, é usando Malaquias 3,
Viu? É usando Mateus 23, que é lei. Mateus, Marcos, Lucas e João é lei. Viu? Para você que não sabe, Jesus veio na lei, para cumprir a lei. Aprenda isso. Viu? Você quer pregar o Novo Testamento? Vai pregar as cartas de Paulo. Vai pregar as epístolas gerais. Vai pro livro do Apocalipse, que quando vocês pregam no livro do Apocalipse, vocês só sabem pregar até o capítulo 3. Passou daí, vocês não sabem mais. Por quê? Porque vocês se perderam do tempo. Na avareza, na ganância. Aí é muito fácil eu abrir a palavra de Deus e meter a lenha, né? Bater outro ministério, sem o ministério tá sabendo de nada do que você tá falando. O coitado do pastor do outro ministério não sabe nem quem é você, talvez. Mas você fica aí denegrindo a imagem dele, dizendo que o ministério é seita. Pode até ser uma seita, porque é o que dizem. E pelo que a gente estuda e vê, realmente eles fazem algo que não é bíblico. Mas eu não posso dizer que eles não vão para o céu, porque quem salva não é eu, é Jesus. E se eles não vão para o céu, eu fico em dúvida, você que faz isso, ir para o céu. Porque você está usando a palavra de Deus para denegrir, atingir as pessoas, pensando que isso é ensinamento que edifica as pessoas. Esse tipo de ensinamento aí, meu amigo, me perdoe eu lhe dizer, você não está edificando ninguém, você está destruindo as pessoas, afastando cada vez mais. Mas que Deus tenha misericórdia desses líderes, que eles despertem antes de Jesus voltar, que é para eles não ficar na sua ganância, na sua avareza. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez Jesus disse para João, porque João chegou para Jesus se gabando que tinha repreendido um homem que expulsava demônios. Em seu nome, João chegou e disse: Senhor, nós vimos um homem ali que expulsava demônios em seu nome e curava. Nós o repreendemos. Jesus disse: João, não faça isso, porque quem cura em meu nome não é contra mim. Quem comigo ajunta, não espalha. Então, esse que faz a obra em meu nome, ele faz parte do nosso grupo, independentemente que ele não esteja no meio do nosso grupo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando você pega uma mensagem dessa, aí eles vão dizer assim: mas você está usando um texto isolado, 2, 3 versículos isolados, porque você não é pastor. Mas ele pode, porque ele é pastor, ele pode pegar 2 versículos e montar uma doutrina. Dizer que aquilo ali é ensinamento. Eu passar 1 hora, 40 minutos, 45 minutos pregando contra um ministério, falando de outro ministério. Isso é doutrina, isso é ensinamento. Só se for aonde ele estudou, porque para mim, perante a Bíblia, isso é farisaísmo, isso é hipocrisia. Isso é um camarada que está cheio de demônio dentro dele. Não tem nada com o Espírito Santo. Está endemoniado até o tutano. Não se manifesta porque, enfim, Deus tem misericórdia. Mas pelas palavras o caba vê, o caba chega e se engasga. O ódio é tão grande, a fúria do camarada dentro dele é tão grande que ele se engasga no que vai falar. Vai ler um versículo, lê todo errado. Se engasga, precisa corrigir, dizer que está errado, não é aquilo não. Aí quando a ficha cai, aí quer desfazer. Mas os sabatistas, eles usam Gênesis 2, versículo 2 e 3. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 2 e 3. Isso o camarada pregando, presta atenção. Isso aqui só dá fé, irmão, quem tá atento dentro da igreja, escutando o que aquele caba tá falando, o que o ensinador está ensinando. Você só dá fé disso aqui quando você está ligado. Quando você não tá, você é engordado. Aí ele leu, o caba leu: e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que ele tinha feito, descansou
no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí o versículo 3 que ia ler. Quando ele olhou, que ele percebeu e abençoou Deus o dia sétimo. Ele parou. Parou. Porque quem abençoou o dia sétimo foi Deus. Aí, aqui o cara não tem argumento de dizer que a seita que ele estava chamando de seita está errado, porque aqui a Bíblia está dizendo que Deus abençoou o sétimo dia. Então, se ele dissesse algo aqui em cima, ele estava indo contra a palavra de Deus mais ainda. Então ele travou, o camarada trava, ele fica sem saída. Aí ele engorda, ele começa a gungunzar, a falar, aí sai do texto, aí fecha, aí passa lá por aonde ele tinha lido. Para continuar o engoldo, para continuar na linha que ele veio de casa, que ele tinha planejado, para bater no ministério, né? Porque senão não é um ensinamento, ele já vinha com tudo programado. Ou seja, hoje eu vou só bater naquele ministério. É muito bom, irmão, você bater em quem não está presente. Por que você não bate no caba quando o caba está presente? Por que você não desafia o ministério que você tá batendo a discutir Bíblia com eles? Por que você não vai até eles e diz que está errado, como Jesus fazia? Jesus chamava eles aqui de hipócrita, era na cara, não era por trás não, irmão. Não era por trás não era se escondendo não, viu? Jesus chamava eles de hipócritas, era presencial. Jesus não usava a Bíblia para atacar ninguém não. Jesus defendia o ministério dele. Um verdadeiro pastor, ele defende a palavra de Deus, viu? Ele não usa para atacar não, ele defende, viu? Porque é para isso que a palavra foi nos dada, para salvar a quem está perdido, alcançar almas. Não é para você pegar a palavra de Deus e estar usando como espada para matar as pessoas não, viu? Para denegrir as pessoas não. Você precisa se converter de novo, você que faz isso. Você precisa pedir a misericórdia de Deus, viu? E deixar de achar que você é que só você tem conhecimento, viu? Porque quando você se converter de verdade e você perceber que a palavra de Deus ela é para salvar almas, não para matar, não para estar usando a palavra de Deus para querer atacar outro ministério A ou B, porque Jesus não deixou nenhum ministério estabelecido, não deixou a Assembleia de Deus, não deixou a Adventista, Presbiteriana, Batista, Cristã no Brasil, ele não deixou nenhuma, ele deixou o reino de Deus, o Evangelho. Quem montou esses ministérios foi esses homens que tomaram posse de pastoreado. Pronto. Foi vocês que assumiram a autoridade. Que até hoje a gente fica perguntando quem foi que passou essa autoridade para esses homens. Só que aqui não vem ao caso. Porque a igreja tem que ter um líder, mas um líder verdadeiro. Um líder que realmente esteja compromissado em ensinar. A não conversar besteira. A se exaltar atrás de um púlpito, usando a Bíblia, com a igreja com 4 membrozinhos, que é uma vergonha quando o caba chega. Eu vou citar um texto aqui, João capítulo 10, nos deixa claro, e a gente quando lê, a gente fica maravilhado, que Jesus diz que quando o verdadeiro pastor chega, que ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz e correm para ele. Presta atenção. Quem cuida de ovelha sabe como é que a ovelha se comporta. Que eu já cuidei de ovelha, eu sei o que é isso. Mas é ovelha mesmo que eu estou falando aqui. Quando você solta um rebanho de ovelha para ir para o pasto, não precisa você guiar elas não, elas vão sozinhas. Você abre a porteira, elas entram. Quando você vai buscar no finzinho da tarde, elas estão lá no portão ali esperando. Isso é uma ovelha obediente a um verdadeiro pastor. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você chega numa igreja hoje, que só tá o líder sentado sozinho lá em cima,
você fica a se perguntar por que é. Aí essa palavra me fez entender. Sabe o que é isso? É porque em vez da ovelha estar na igreja esperando o seu líder para alimentar ela, é o líder que está esperando a ovelha chegar. Aí vai chegando de uma, de duas, de três, de quatro, depois do culto ter começado, quase no meio do culto. Isso mostra, revela como é que está um ministério desse. É triste, irmãos, é triste. É triste. É triste. Um obreiro, você precisa dizer isso. Mostrar o que é um verdadeiro fariseu. Farisaísmo é isso. É quando você usa a palavra de Deus para atacar A ou B. É quando você sai comentando numa escola bíblica, dizendo que vai montar uma doutrina para bater no certo ministério. Ainda diz que o fulano chegou e disse assim. Disse assim. Ei, por que você não traz uma doutrina sobre o sábado? Pensando que ninguém está sabendo do que você está planejando fazer. Jesus disse, você se lembra não que Jesus disse? Que não há nada escondido que não seja revelado? Acho que você não chegou a ler esse texto não, né? Esqueceu. A sua ficha não caiu ainda não. Tudo que você conversa por aí, Deus está ouvindo. Não se preocupe não que chega nos ouvidos das pessoas. Aí às vezes o cara pensa, não, eu vou aqui meter a lenha, porque eu vou abafar. Hoje o cajado vai pesar que cajado. Seu cajado já caiu das suas mãos faz tempo. Lembra de Saul? Saul foi rejeitado por Deus, ó. Mas ele não saiu do trono não, enquanto não morreu. Davi não tomou o trono dele à força não. Que nem já fizeram, que nem já fizeram por aqui nesses ministérios que a gente conhece. Tiraram pessoas à força. Só que Davi não tomou não. Davi esperou no tempo de Deus. Quando chegou o tempo, aí Davi assumiu o seu trono, que realmente era de direito dado por Deus. Não é que nem essas lideranças que hoje estão pegando tronos à força. Divisão por cima de divisão. Para ver se coloca os puxadinhos nos campos. Porque senão dá confusão. A briga é grande. Dá até cadeia, processo. Porque é muito dinheiro gastado para se formar. Porque se não se formar, passar pelo menos 4 anos fazendo seminário, para depois passar por um crivo. Aí, quando passa o cabo, é claro que o cabo vai querer, meu amigo. Ou você bota, ou então você vai ter que pagar o que o cabo gastou. E às vezes é multa, é pesado, não quer tirar do bolso, porque senão mexe lá na raiz, né? Aguente, viu? Vocês que fazem isso aí, líderes que acham que tem a sabedoria nas mãos, acham que é o dono da sabedoria, que tem o conhecimento pleno, que recebeu de Deus a revelação da palavra. Aprendam com Jesus Cristo. Tá aqui em Mateus capítulo 5, tradição não é doutrina, é ensinamentos de homem. Olha o versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, dos homens. Viu? Isso é doutrina de homem, não é de Cristo. A doutrina de Cristo é diferente. É vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Viu? A doutrina de Cristo é diferente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A doutrina de Cristo é diferente. Viu? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, no teu coração crês, será salvo. Foi Paulo quem escreveu. Essa é a doutrina de Cristo. É o ensinamento que Jesus quer que nós passemos para a pessoa. Aí às vezes as pessoas dizem, mas não está acontecendo nada. Não vai acontecer não, meu amigo. Vai não. Você vai pregar, você vai ciscar, você vai gemer, você vai viver de joelho. Não vai acontecer nada. Vai não. Porque o que você está fazendo é carnalidade.
não é espiritual, é carnalidade. Isso, o nome disso aí se chama carne de porco. Isso aí é carne de porco pura. Aí sim, aí o porco, aí esse tipo de carne aí fica imunda. Viu? Esse tipo de carne aí fica imunda, porque você está pregando uma coisa que não foi Deus que mandou você pregar. Deus não lhe deu direção nenhuma, apenas você usando como vingança, porque perdeu alguém, não tem ensinamento, e as pessoas que botam na frente também não sabem ensinar, só sabem dar carona nas pessoas, viu? Aí tá aí o que acontece. Mas que Deus abençoe, meus amados irmãos. Vou aqui editar este vídeo, vou lançar aí no meu canal do YouTube. Compartilhem, comentem. Aqui não é um desabafo, é mostrando o verdadeiro fariseu. E eu vou trazer mais palavras sobre o que é um fariseu, como é que age um fariseu, diferentemente do que nós temos visto aí, né? Porque Jesus disse: todo aquele que comigo ajunta não espalha. Então, quem é por mim não é contra mim. Foi Jesus que disse, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 38, vocês vão ver isso aí. Que Deus abençoe, compartilhem e comentem neste vídeo para a glória de Deus. Amém.